Queridos, graça e paz. Amém, graça e paz, você que já se conectou aí conosco, estamos aqui para mais um Chamados para Vencer, né? E agradecemos a você por estar conectados conosco, que o Senhor te abençoe através da palavra que Ele colocou no nosso espírito. Amém, Jesus. Amém? E hoje nós estamos excepcionalmente, né? Excepcionalmente nós estamos online, tá? Devido à situação que tem ocorrido lá próximo à nossa igreja. Então, o pastor achou mais prudente, né? Nós estamos fazendo hoje online, Apenas cada um nas suas online, casas, seguros. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, obrigada por cada vida que já se conectou conosco. Sim, meu Deus. Aquelas que ainda vão se conectar, Senhor. Que a Tua palavra ministrada, Senhor, através dessa live, que venha falar aos corações, que venha nos trazer despertamento, que venha nos trazer direcionamento, que venha nos instruir para vencermos toda dificuldade, Amém, para deixarmos o pecado que nos assedia, para deixarmos as coisas que nos prendem, que nos impedem de continuar a nossa caminhada. Senhor, nós fomos chamados para vencer e por isso, Senhor, aleluia, estamos aqui reunidos em Teu nome para receber mais uma porção da Tua palavra, que essa porção seja, Senhor, um bálsamo, seja, Senhor, uma força, seja uma graça para nós continuarmos a nossa caminhada. Te agradecemos, ó Deus, e assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Queridos, a palavra que Deus nos deu está em Atos 16, que fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão, né? Eles foram soltados. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16, a partir do 19. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Aí vai, o título é Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhe darem muito açoite, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Glória a Deus. Esse é o poder de Deus manifestado ali naquele lugar, né? Na cidade de Filipos. E Deus usando a vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo de forma sobrenatural, né? De forma também com bastante sofrimento, né? Ele passou pedaços, teve experiências bem sofridas, né? Mas ainda hoje de tarde, quando eu estava lendo a palavra, estudando a palavra, aí eu li em algum lugar que eu não me lembro onde foi, que fala: aqueles que se entregam ao Senhor, que escolhem servir ao Senhor, eles também têm por inimigos aqueles que são inimigos do Senhor Jesus. Então nós que abraçamos o Evangelho, nós recebemos uma responsabilidade de levar adiante o reino, né? Amém, amém. Levar adiante o reino de Deus. Aí também me faz até lembrar aquele versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o Senhor nos deixou essa incumbência
e nós precisamos a cada dia buscar realizar esse ID, não deixar que nada venha nos impedir, não deixar que nada venha nos embaraçar, não deixar que nada venha nos distrair, para que não fujamos do propósito de Deus, né? Existe um preço, sim, a pagar, mas esse preço nós já conhecemos ele desde que nós nos entregamos a Jesus, porque Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, e as aflições, elas são advindas de nós termos escolhido seguir a verdade, né? A verdade. Então Paulo foi ali para a cidade de Filipos para pregar o evangelho. Foi uma segunda viagem, né, que ele fez, missionária. E ele, chegando lá naquele lugar, deparou com uma escrava, né, que ele, no meio da rua, começou a dizer que Paulo era homem de Deus, e pregava a pregava verdade, salvação, e começou a querer atrapalhar, né? E também atrair as pessoas para virem contra, né, o que Paulo estava fazendo juntamente com Silas. Então Paulo, usado por Deus, né, dirigido por Deus, teve o discernimento que aquilo que aquela mulher estava fazendo era algo que estava tentando atrapalhar a obra do Senhor ali naquele lugar. Amém, Jesus. E ele então fez com que aquela mulher fosse liberta, né? Expulsou da vida dela, do corpo dela, trouxe a libertação para ela, e ela não foi mais escrava, né, de adivinhações. Então aquela mulher que era usada pelo Senhor dela para trazer lucros, verdade, de repente parou de produzir esse lucro. Aí então os seus senhores ficaram como? Os seus senhores ficaram enraivecidos, irados, zangados. E então foram contra Paulo. Quer falar alguma coisa? Não, você vê que os donos ficaram zangados porque eles perderam a capacidade de ganhar dinheiro, sendo usado por Satanás. Não queria nem saber se aquilo provinha de Satanás ou de Deus, não queria nem saber. A mulher era escrava de Satanás e escrava dos senhores, né? Então ela ali recebeu a libertação. Ela teve um intento que era distrair o povo, né? Dispersar talvez, ou então levantar perseguidores a Paulo. Ela tinha a intenção de querer paralisar a obra, mas Deus, quando está no negócio, querido, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá discernimento, porque existe um propósito. E o que nós vemos na vida de Paulo, que independente de tudo que ele estava passando, de tudo que ele sofreu durante a sua vida missionária, nada impediu que ele levasse adiante o seu chamado. Você vê, né? Corroborando com isso aí, Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, tá? Então eles não podiam ser açoitados, não podiam ser presos, mas eles ficaram calados porque Deus tinha um propósito através de tudo isso. Deus tinha um propósito. Então tu vê que depois, no desenrolar da história, nós vemos que não foi em vão essa prisão, esses açoites não foram em vão, queridos, não foram. Sofreu na carne, né? Sofreu na carne. Mas o que a gente também pode ver aí, que é muito importante a gente ter conhecimento do propósito de Deus na nossa vida. Porque se é uma outra pessoa que não tem um conhecimento, né, daquilo que ele foi chamado para fazer. Também, O que ele ia fazer quando ele foi preso? Ele ia logo se revoltar, ia querer logo reivindicar a cidadania dele, né? Ia logo correr atrás para poder ser liberto. Mas não. O que Paulo e Silas fizeram? Ficou calado. Aceitaram os sofreram, açoites, tudo isso. Foram amarrados, acorrentados. E o que eles fizeram? Enquanto estavam presos, oraram e louvaram ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham o consolo, o conforto, a motivação de saber que eles estavam debaixo de um propósito. Amém, verdade. É muito importante. Nós não podemos deixar a nossa vida seguir sem que a gente saiba por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, por que nós fomos chamados, por que nós fomos escolhidos.
Deus está esperando uma resposta da nossa parte, porque Deus tem os planos dele para cada um de nós. Nós que já recebemos a salvação, nós não podemos de maneira nenhuma ficarmos calados, ficarmos inertes, né? E deixar tantas almas se perdendo, né? Deixar o reino de Deus carente de obreiros, carente de prestação de serviço. Nós não podemos. Paulo não deixou, não fez questão de que a vida dele fosse tida como preciosa, né? Isso daí é um exemplo que Paulo deixa para nós. Nós vemos ali na história de Paulo que em momento algum ele se importou de passar pelo que passou, ele se importou de sofrer o que ele sofreu. O que ele dizia era que o que importava era ele cumprir a carreira, a missão dele, né? Cumprir a sua carreira, que cada um de nós possa ter esse objetivo, possa ter esse sentimento, esse desejo, sabe, queridos? Às vezes eu fico pensando, a gente começa a fazer a obra de Deus, ou então Deus coloca na nossa mão um ministério ou uma função, né? Um talento, e a gente começa a fazer, e daqui a pouco começa a perseguição, então daqui a pouco começa a retaliação, começa a afronta, começa a dificuldade, e a gente fica querendo largar de lado. Olha, o que a gente sofre através de um exercício de ministério, gente, não é nada comparando aqueles homens, o que eles sofreram. Caramba. O que eles sofreram para poder levar adiante o evangelho, estabelecer o reino de Deus, né? Eles sofreram muito, então por mais que a gente sofra, a gente não vai chegar aos pés do sofrimento deles. Então vamos nos alegrar com os nossos sofrimentos, vamos tomar isso como sendo uma motivação, um incentivo, uma força para que a gente leve espiritual, adiante, né? Fortalecimento que a gente espiritual. leve adiante. Então nós aprendemos com isso 4 lições, nós podemos tirar 4 lições dessa história aqui, tá? Então nós vemos que eles louvaram a Deus enquanto estavam na prisão. Exatamente. Tá? E aprendemos com essa experiência, nós temos muito a aprender com a experiência missionária deles, que a alegria do crente não vem do seu interior, ela vem do seu interior, não vem do exterior, não vem daquilo que nós estamos vendo, tá? Externo. Isso. Independe das circunstâncias externas. A perseguição não pode tirar a nossa paz e a nossa alegria. Não podemos perder o foco. Não podemos. Então você viu que Paulo e Silas, tá? Ele estava focado em pregar o evangelho, estava focado em cumprir aquela viagem missionária que eles foram fazer. É verdade. Tá? Então nós vemos que se cumpriu na vida deles aquela passagem que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Querido, nada pode impedir a nossa caminhada. Nada pode impedir o nosso ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Verdade. Então, ele tinha esse foco em levar a mensagem do Senhor, a mensagem desse evangelho, esse evangelho que salva, esse evangelho que cura, que liberta, que tira as almas da mão de Satanás. Verdade. Então, o intento de Paulo tinha sede de ganhar almas para o reino do Senhor. E naquela época, realmente, ele tinha que angariar mais cristãos para que a cada dia o evangelho do Senhor fosse crescendo. Tu vê que ele foi para Macedônia, foi para vários países da Europa, ele propagou o evangelho na Europa. Mais na frente nós vamos ver sobre Lídia. Lídia foi a primeira europeia a abrir a sua casa para o evangelho. É verdade. E o que nós aprendemos também com esse louvor, aquela circunstância que eles estavam vivendo ali, em nada motivaria alguém a ficar cantando e louvando. Não. Né? Orando. Em nada. Aí a gente até se lembrou de uma reunião que nós tivemos, um café da manhã do departamento
das relações públicas, onde nós tivemos ali a presença do pastor Aio, né? E ele falou a respeito do louvor, inclusive ele até citou esse exemplo aqui de Paulo, quando estava preso, e cantou louvor e orou a Deus. Aí ele falando a respeito das nossas orações, das orações que nós apresentamos a Deus, que muitas vezes nós nos preocupamos em orar a Deus apenas para pedir. Pedir, né? Verdade. Apenas para pedir. Normalmente o ser humano se aproxima de Deus, ou então se curva diante de Deus, ou então ora a Deus, lembra de orar a Deus para pedir. Pedir o quê? Pedir coisas para si mesmos. Nenhum de nós, queridos, eu até me incluo também, porque muitas vezes, né, eu até tenho procurado me corrigir disso e focar mais no reino de Deus. Porque a nossa obrigação, nosso dever, seria nós nos apresentarmos ao Senhor, não para nós sermos servidos, né? Mas para nós servirmos, nos oferecermos a Deus, nos oferecermos. Senhor, eis aqui a minha vida, ó Deus. Senhor, esse dia de vida que o Senhor está me dando, em que eu lhe posso ser útil, o que o Senhor está esperando receber de mim hoje. Qual é o plano que o Senhor tem? Me direciona, me instrui. O que o Senhor espera que eu faça? Então, quando nós oramos a vontade de Deus, quando nós nos apresentamos a Deus, nós estamos então ofertando a Deus, estamos oferecendo aquela oração que, ao invés de ser uma oração de querer ser servido, é uma oração de estar servindo, é uma oração que nós vamos estar fazendo dentro da vontade de Deus, e Deus então vai começar a manifestar a cada um de nós aquilo que Ele está querendo, e nós vamos poder então entregar a Ele aquilo que Ele está esperando, né? Então é quando eu entro com aquele versículo que eu falei no início: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí o pastor Aio até falou assim: queridos, quando a gente entra na presença do Senhor com louvor e adoração, sem interesses individuais, sem interesses para si próprios, Deus se manifesta, Deus se materializa, Deus se apresenta. Então a presença do Senhor, quando ela se torna real, aí ele até interpretou lá as passadas, né, de Deus chegando na tua presença, chegando por causa da oração que você fez. Eu me lembro até da oração de Daniel, né? Que Deus falou para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Vamos refazer a nossa oração. Vamos reconsiderar a forma que nós estamos orando, que nós estamos chegando diante de Deus. Eu tenho certeza que nós traremos a presença de Deus para nos servir, uma vez que estamos desinteressados de sermos servidos e estamos interessados em servir ao Senhor. Então, quando o Senhor pisa, quando o Senhor marcha, quando o Senhor se apresenta, as portas se abrem, né? As portas se abrem e as coisas então acontecem, e Deus vai derramando sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos e aquilo que Ele deseja, né? Receber através da nossa vida. Glória a Deus. A segunda lição: a adoração deles não só os ajudaram, mas também aqueles que ouviam. Os que ouviram a adoração foram alcançados. Né? Então nós vemos que um terremoto sacudiu a prisão, não é isso? Sacudiu. E de repente houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas. Imediatamente todos eles foram soltos. Todas as prisões deles foram soltas, tá? E nós vemos que o livro de Atos, Lucas enfatiza que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo quando pregado por crentes fiéis. As cadeias são Jesus está nos chamando para nós sermos fiéis não podem ao Evangelho dele, sim, com certeza.
Então, assim como Paulo e Silas foram fiéis, Deus requer isso da gente. É verdade. Deus quer que nós façamos da mesma forma que Paulo e Silas. O apóstolo Paulo, ele muitas das vezes nos conclama a nós sermos igual a ele. Verdade. Quando, na realidade, nós temos que ser igual a Cristo, né? A palavra diz, mas ele sede tava meus buscando, imitadores. Ser Então, exemplo, né? Ser O modelo. Paulo ali, ele estava querendo dizer para os crentes da época Modelo. que ele, tá? Ele realmente assumiu aquilo que o Senhor preparou verdade. para ele. Se Eu vestiu, assumi. né? Se Eu vestiu. era perseguidor. Paulo era perseguidor. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Isso tudo por amor ao Evangelho. Mas não pensa que foi fácil. Ele, no caminho que aconteceu, ele teve encontro com Jesus e ali ele caiu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor conclamou para ele, por que tu me persegues? Então, naquele momento, caiu todos os agrilhões que prendia Paulo. Todos os agrilhões caíram por terra. Ele ficou cego e ali ele teve que ser ajudado por outras pessoas e ali oraram por ele. E quando ele chegou na cidade, ninguém cria nele. O Senhor teve que falar com cada um. Vai que esse é um servo meu. Ele não queria nem orar por Paulo. Aí ali ele obedeceu à voz do Senhor, orou por Paulo e Paulo foi essa bênção, tá? Que nós sabemos, o evangelho foi pregado e até os dias de hoje, tá? Nós ouvimos falar de Paulo. E Paulo é um exemplo para todos aqueles que querem ser missionários. Todos nós somos missionários, lógico. Todos nós somos missionários. Não precisa sair para fora do seu país. Você pode ser um missionário dentro da sua região, dentro do condomínio onde você mora, na rua que você mora, na casa que você mora. Então, nós somos missionários de Jesus. O Senhor nos escolheu para tal. Ele sabe que pode contar com cada um de nós. Basta nós nos colocarmos à disposição. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Assim como o apóstolo Paulo, que ele fez. Amém? E essa lição, essa segunda lição aí, né, que fala que a adoração deles não só ajudaram a eles, mas também a outros, né, que ouviram, o que nós podemos ver isso? Que a fidelidade que houve na vida de Paulo mudou a vida daquelas pessoas que estavam rodeando ele ali. Como é importante, né? A fidelidade. Também isso está me remetendo àquela palavra que o pastor Tadeu pregou a respeito de Caleb. Como é importante a gente ser fiel. Queridos, a gente ser fiel, eu dei aula sobre a fidelidade. E a gente vê, a gente aprende, pelo menos eu aprendi nessa lição, que a gente, quando deixa de ser fiel a Deus, a gente tende ao pecado, e o pecado traz maldição, e a maldição, ela não pesa, ela não traz somente coisa ruim para mim, traz para aqueles que me cercam, traz para aqueles que fazem parte do mundo até. Muda o mundo, porque existe uma cadeia, existe um ciclo, existe uma balança, um equilíbrio, né? E que Deus, ele controla tudo. Então, se a minha bênção passa pela vida do Manuel, se a vida do Manuel passa pela minha vida, se há uma ruptura ali, então alguém vai deixar de ser abençoado. É uma cadeia. É uma cadeia. Então, se eu passo a fazer coisa ruim, eu já estou também transferindo coisa ruim para outros. Então, nós vemos o quanto a vida de Caleb foi importante quando ele foi enviado como espia lá na terra de Canaã, para poder conhecer os inimigos de Deus, né? Verdade. Que aquele povo que estava lá eram inimigos de Deus. Eles foram lá e ele voltou com um relatório positivo. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Verdade. Ele sabia qual era o propósito de Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele cria na fidelidade de Deus. Então ele se manteve fiel.
a promessa, aquilo que Deus falou, porque quando ele voltou de lá, que deu o relatório para Moisés, então Deus falou que havia um espírito diferente nele e em Josué, né? Um espírito de fé, um espírito de integridade, né? Um espírito de confiança em Deus. Então, quando nós somos fiéis a Deus, assim como Paulo foi, outras pessoas são abençoadas. E nós vimos que na vida de Caleb, o Caleb mais adiante lá, quando Josué substituiu Moisés, nós vemos que ele passou a exigir aquilo que já havia sido prometido. Verdade. Então ele não somente foi fiel naquilo que ele cria que Deus podia fazer, como também creu na promessa que Deus fez a ele e também reivindicou, queridos. Muitas das vezes nós deixamos de reivindicar aquilo que nós temos direito. E isso nos ajuda na caminhada. E essa reivindicação que ele fez com que a filha dele também fosse abençoada. E através da filha dele fez com que mudou a situação do Negueb, né? Não foi isso que o pastor ministrou para a gente no domingo, no domingo passado, retrasado, né? Mudou. Então, quer dizer, um local, uma região que poderia ser estéril, seca, né? Sem habitação, sem vegetação. Sem vida, né? Sem vida. Através da fé que houve lá em Caleb, que foi passada para o seu descendente, para a sua geração futura, né? E que ela deu continuidade, aquela fidelidade também, né? Foi manifestada através dela. E então mudou a sorte do lugar, mudou a situação. Então, por aqui nós vemos que assim como também na vida de Paulo, se ele tivesse se rendido ao desespero, à raiva, à revolta, porque eu estou aqui fazendo a obra do Senhor e estou sendo tratado dessa forma, né? Se ele tivesse pensado, se ele não tivesse focado naquilo que ele foi fazer lá e crer no Deus que ele cria, ele não teria levado adiante aquela situação e essas vidas que a gente vai ver mais adiante não teriam sido salvas. Ou seja, ele ia atrapalhar a bênção na vida dessas pessoas. Então, o item 3, a atitude deles foi importantíssima. Isso, com certeza. Atos 16, 27 e 28 vai dizer: o carcereiro acordou e, ao ver as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada e estava prestes a se matar, pois achavam que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: calma, não se machuque, estamos todos aqui. Então nós vemos que o carcereiro era responsável pelas vidas, tá? A lei romana exigia que os carcereiros assumissem a responsabilidade pessoal pelos prisioneiros. Tá? Então ele ficou desesperado. Eles estavam no cárcere e poderiam ter escapado, mas não aproveitaram a oportunidade para fugir. Tá? Eles estavam ligados em Deus. É assim que nós temos que estar sempre, ligado em Deus. Nós sabemos que espiritualmente nós não ficamos 24 horas ligados, tá? Mas o nosso espírito, a qualquer momento, ele está preparado. Tá? Então, por isso que nós temos que estar igual Paulo e Silas, ligado. É por isso que eles os colocou na prisão interna e prendeu seus pés em tronco. Ao não escapar, eles salvaram a vida do carcereiro. Então, essa atitude de Paulo e Silas, de não... Eles podiam ter fugido. Opa, tô livre. Tá? Mas Deus não quis isso naquele momento. Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas. E o propósito era salvar o carcereiro e salvar toda a sua família. E todos aqueles que estavam todos aqueles que estavam em volta dele. Todos participaram, todos presenciaram, melhor dizendo, né? Aí se cumpriu ali nesse momento, tá? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque o carcereiro mudou completamente, tá? A situação daquele momento. O carcereiro ficou desesperado porque ele não podia de maneira nenhuma deixar Paulo. Porque conforme dizia a lei romana falava que se você perturbasse a lei, se você estivesse cuidando de uma pessoa na cadeia,
o soldado que tivesse na cadeia responsável pelo aquele prisioneiro, se ele fugisse, a tua vida seria em troca dela. Tirariam a sua vida. Então o desespero do carcereiro foi... Ele acorrentou Paulo, mas aí ele viu que eles estavam todos livres e ninguém procurou fugir, né? Então esse exemplo, quarto, esse exemplo mudou vidas externamente, não só do carcereiro, como toda a família dele. Aí no Atos 16, 29, o carcereiro pediu luzes, entrou correndo e caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Ele então os trouxe para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E ali Paulo aproveitou a chance que ele estava esperando, tá? Nós temos que estar sempre ligados por isso, tá? Porque vai existir a chance de nós falarmos do amor de Cristo. Apesar de ter sido uma situação ruim, então, né? Mas Deus sempre transforma em algo bom. Nós podemos, tá, fazer a mesma coisa que Paulo fez no nosso trabalho. Querido, no nosso trabalho, nós sabemos que nós não devemos sentar na mesa dos escarnecedores, tá? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Isso é o Salmo 1. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, assim como Paulo e Silas aproveitou essa oportunidade. Tá? Falou para o carcereiro: quando nós estivermos sentados com nossos amigos, constantemente abre-se uma brecha para nós falarmos de Cristo. E muitas das vezes nós não fazemos isso. É verdade. Muitas das vezes nós não estamos ligados para tal. Às vezes o colega começa assim: lá em casa cheio de problema, minha esposa fez isso e aquilo, ou então nós estamos com o nosso filho doente. É nessa hora que nós temos a chance de estar falando do amor de Jesus. É nessa hora que nós temos que apresentar Jesus para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos de prédio, vizinhos de casa. Então, nós temos que estar ligadaço na palavra, para que nós não venhamos a perder a oportunidade. Imagina se Paulo e Silas tivessem fugido. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele não teve a vida dele por preciosa, né? Porque depois ele teve até a oportunidade de sair dali e ele fez questão de continuar lá para ser retirado pelo pretor, né? Em um incrível ato de discernimento, Paulo sabia que eles não deveriam correr quando as correntes se soltaram e as portas da prisão se abriram. Ele sabia que Deus estava trabalhando, usando a situação ruim para algo bom. É verdade. Então, Deus é aquele, tá, que transforma qualquer bênção em maldição. Sim. Qualquer maldição em bênção. Desculpa, qualquer maldição em bênção. Então, por quê? Porque qualquer situação Deus usa, seja uma situação boa, seja uma situação difícil, Deus tem propósito. Tem propósito. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus estão ligados. Isso. Então, não vai reclamar, não vai murmurar, não vai ficar julgando, não vai ficar criticando, vai aguardar para ver, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Com certeza. Né? Eles ficaram onde estavam e essa decisão acabou salvando a vida de um homem. Isso não apenas salvou sua vida física, mas ele foi salvo espiritualmente junto com toda a sua família. Amém? Em Atos 16, de 31 e 34, diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Então, eles falaram a palavra do Senhor para ele e para todos os outros em sua casa. A essa hora da noite, o carcereiro os pegou e lavou suas feridas. Logo, ele e toda a sua casa foram batizados. O carcereiro os trouxe para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele estava cheio de alegria porque tinha acreditado em Deus, ele e toda a sua casa.
Olha que bênção, né? Mudou a sorte de toda a a sua família, família. Como é importante a gente... Aí você imagina que aquele povo romano, tá? Os vizinhos dessa pessoa, o vizinho dessas pessoas também deve ter sido contagiado. É verdade. Porque viu... Não, a cidade toda ficou sabendo daquilo que tinha acontecido, né? É isso aí. Tanto é que mandaram logo a coisa de soltura, alvará de soltura lá para Paulo, né? E aí adiante, não sei se aqui vai ter, falando a respeito de que ele fez questão que o pretor fosse lá para soltar. Para soltar, não, tá na palavra isso. Que o pretor fosse lá soltar Paulo e Silas. Porque eles eram romanos, não podiam ter sido presos assim, sem ter sido julgados. Isso. Ele foi uma coisa arbitrária. Foi uma prisão arbitrária. Não julgaram, não pegaram e jogaram, tipo assim, foi para se ver livre. Verdade. Mas essas injustiças acontecem, né? Essas injustiças acontecem. Então, como é que nós podemos aplicar essas lições em nossas vidas? Adorar a Deus, independente de qualquer situação, né? Quando estamos sofrendo em uma situação ruim, nosso instinto é logo querer nos vermos livres, né, daquela situação. Não queremos sentir dor se pudermos sair dela. Com certeza. Isso é o que mais a gente procura fazer. Só que a gente pensa em si mesmo. A gente não pensa que a gente está impedindo o plano de Deus ser bem sucedido, né? É isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente quer se poupar, quer se preservar, mas não é isso. A gente viu aí que Paulo disse: em nada tenho minha vida por preciosa, né? Quem perder a sua vida por amor de Cristo, achará. Isso, você vê que o nosso louvor a Deus nessa hora é genuíno. É verdade. É aquilo que eu falei, né? O nosso amor é genuíno. Então, porque a gente sabe qual é o intento de Deus. Verdade. Sabe qual é o propósito. Então, nesse momento, nós colocamos a nossa fé em ação. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus vem em nosso socorro. Com certeza. Então, é o que acontece toda vez que nós estamos com um problema, tá? Que nós vamos buscar o Senhor é tão misericordioso que Ele vem e nos atende. É verdade. Mesmo nós estando errado, tá? Mesmo nós... Porque é a fidelidade. É a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor é grande, amados. A fidelidade dele é tão grande que ele atende aqueles que adoram a imagem. É verdade. Aqueles que adoram a imagem, ele vai ali, tá? Fica ali contristado ali, pedindo a santa, e às vezes é curado. Mas isso é Deus que é misericordioso. Que ele viu a fé. Deus não vê o externo. É isso aí, querido. Deus não vê o externo. Ele vê o nosso interior. Ele vê o nosso coração. Quando nós verdadeiramente, tá, abrimos nossas bocas e falamos de coração para o Senhor, conversamos de coração com o Senhor, Ele nos atende. Depois do pastor lá ter pregado sobre o louvor, tá? Eu comecei a refletir. Nós, quando nos ajoelhamos e oramos ao Senhor, nós não esperamos a resposta dele. Nós simplesmente jogamos tudo no colo dele. Senhor, é isso, Senhor, é aquilo. Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, tem misericórdia. Mas você não para ouvir Deus. É isso. Nós não paramos para ouvir Deus. E às vezes aquilo que a gente está pedindo a Deus depende de uma ação nossa. E a gente fica querendo que Deus faça, né? Quando depende da gente. Então, querido, nós temos que orar, tá? E aguardar a resposta do Senhor. Eu lembro que quantas vezes, tá? O meu pai orava, meu pai estava orando e eu já estava cansado de estar ali ajoelhado no culto de oração, no culto de casa. Eu já estava doméstico, eu estava cansado de estar ali ajoelhado e papai não levantava. Cessava tudo e ficava tudo calado.
O que papai estava fazendo? Ele estava ouvir aguardando Deus, ouvir Deus. Aguardando a resposta. Aguardando a resposta de Deus. E nós não estamos fazendo isso. A gente coloca muitas nossas necessidades em primeiro lugar. Então, querido, o Senhor quer ter comunicação contigo. Verdade. O Senhor quer ter comunicação comigo. E nós não estamos dando tempo a Ele. Nós temos que orar e esperar no Senhor. Ouvir a voz dEle. Mas não, nós oramos e se nós tivermos que fazer alguma coisa, nós já pedi a Deus. Já coloquei na mão do Senhor. Desconecta, como se tira da tomada. Já pedi ao Senhor e agora eu vou fazer. Aí você está usando o seu próprio braço, querido. Nós estamos usando o nosso próprio braço, a nossa própria força. Nós não vamos ter força para isso. É verdade. Lá na frente, nada vai acontecer. E nós não vamos poder culpar Deus. Não vamos, porque nós fizemos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade do Senhor. Então, querido, adore independente de toda e qualquer situação. E conforme o Alcilene falou, essa adoração é autêntica e poderosa. Amém. Porque nós estamos colocando a nossa fé em ação. Amém? Amém. Confiamos nele de todo o nosso coração e em todos os momentos, quando entregamos nosso sofrimento a ele, sabendo que é parte de seu plano, encontraremos descanso em sua obra. Deus nos liberta de nossas próprias prisões. Sim. Sabia, queridos? Às vezes nós estamos servindo a Deus aprisionados. É verdade. Não é? Não temos, assim, aquela liberdade, não sentimos aquela liberdade, não nos entregamos com liberdade para Deus. Nós nos entregamos a Deus com uma certa resistência, né? Com uma certa limitação, mas Deus não nos quer por metade, Deus nos quer por inteiro. Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele integralmente. Deus nos liberta de nossas próprias prisões. É só nós apresentarmos essa nossa deficiência a Ele. Ele solta nossos pés das algemas, mesmo quando não sabemos que estamos presos. O Salmo 116, vamos abrir nossas Bíblias. No Salmo 116. Salmo 116, versículo 10. Versículo 10. Olha só o que diz. Versículo 10 vai dizer... 116, 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Então a gente precisa entregar essa nossa aflição para Ele. Porque aqui falou, né? Que Ele cura o que só pode ser curado por Ele. Por Ele, amém. Tem certas coisas que não adianta, que a gente não vai alcançar a cura se a gente não deixar, não quiser, né? Que Deus nos cure. Agora vamos ao item 3 que diz: o que não fazemos pode ser importante. Nossa carne pode querer desesperadamente agir, mas quando somos pacientes, podemos impactar a vida de outra pessoa. Então, muitas vezes, o que nós não queremos ser é impaciente. E o fato de não querermos ser paciente, o fato de não querermos ser paciente impede que outras pessoas sejam abençoadas, né? Os cristãos são julgados pelo mundo. Eles olham para ver como vamos agir e o que vamos fazer quando estivermos em uma situação ruim. Nós somos luz do mundo, é por isso. Nós somos luz do mundo, somos sal da terra. Então, nós temos que ser diferentes. É verdade. Nós temos que ser totalmente diferentes, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, conforme diz a palavra de Deus. Nós temos que dar exemplo de vida cristã. É verdade. Muitas das vezes, nós pensando que nós estamos fazendo coisas erradas, que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Tá? E quantas vezes as pessoas fazem coisas erradas e você pensa, você às vezes está em local que ninguém te conhece, praticando coisas contrárias à palavra de Deus.
Mas ali vai ter uma pessoa que te conheça. E essa pessoa vai estar te acusando. É por isso que porque nós o diabo nos conhece, estamos né? rodeados por uma nuvem de testemunha. Não pensemos que nós estamos fazendo coisas erradas, coisas contrárias à palavra de Deus, que nós não vamos ser descobertos. Mas vamos. Nós temos estudado que não existe pecado escondido, não é isso? E o que está oculto, É para ser revelado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, querido, nós somos luz do mundo. As pessoas estão olhando para nós. Nossa casa, o curso que nós estamos aplicando, o Casado para Sempre, ele diz que nosso lar é um oásis, nosso lar é um farol. Vocês sabem o que é um farol, né? Farol é aquele que fica lá em alto mar, direcionando os barcos, para que o barco tenha referência para onde ele está indo. Então, nosso lar tem que ser essa referência. Nós não podemos servir a Cristo, tá? E nossa casa está bagunçada. A nossa casa, eu estar com a minha mulher brigando constantemente xingando palavrão com meus filhos, amaldiçoando a vida do meu filho. Como que eu posso ser luz se a minha casa está desarrumada? Como? Então, Cristo quer que nós sejamos luz, que nós sejamos luzeiro, que as pessoas vejam Cristo em nós. As pessoas vejam Cristo em nós, queridos. Somente dessa forma nós vamos salvar nossos vizinhos. Eu tenho a vizinha aqui do lado, porta a porta, praticamente. Tu imagina, ela sabe que eu sou cristão, que eu sirvo a um Deus vivo, tá? Imagina, ela vê eu constantemente estapeando minha mulher, constantemente gritando, berrando com meus filhos. O que eu vou passar para essa pessoa? Não vou passar nada, gente. Eu tenho que passar o amor de Cristo para essa pessoa. Essa pessoa tem que querer que a família dela seja igual à minha família, que a casa dela seja igual à minha casa. Uma casa feliz, uma casa que todo mundo ri, todo mundo brinca, tá? Mas que nós somos sérios, que nós servimos a um Deus vivo, aquele Deus que salva, que cura e que liberta. Então o pensamento de Paulo também era esse. Amém? Amém. Então vamos aí. Vamos arrebentar a porta e sair reclamando quando os tempos ficarem difíceis, ou buscaremos a Deus e seu propósito nas circunstâncias em que encontramos? O que não fazemos pode ser importante para uma pessoa perdida manter o controle sobre o comportamento cristão. Todos cometemos erros e pecamos, mas precisamos lembrar que somos chamados a um padrão diferente do mundo e o que não fazemos é importante. Muitas vezes deixamos de fazer algo que é importante para a salvação daqueles que estão próximos de nós, né? É verdade. 4. Então nós vemos aqui que um bom exemplo pode mudar vidas. É verdade. Tá? Nós já até comentamos com o exemplo da sua casa, na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança, tá? Paulo e Silas deram um exemplo incrível de cristianismo ao permanecer na prisão, quando poderia ter escapado facilmente do seu sofrimento. Seu comportamento na prisão afetou outros presos e os carcereiros, isso nós já comentamos. Considere o exemplo de Paulo e Silas na prisão. E lembre-se que nosso comportamento também pode afetar outras pessoas. Aquele exemplo que eu citei do Caleb, né? Isso. Que a gente precisa ser fiel para com Deus, porque as pessoas lá na frente precisam receber esse resultado. Pode afetar tanto para o bem quanto para o mal. Então nós temos que estar o quê? Nós temos que estar ligado no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está dentro da gente, tá? Ele tem que ter espaço para trabalhar dentro da gente. Então, nós temos que estar ligados, queridos, para que o Senhor possa verdadeiramente nos usar segundo o propósito dele. Amém. O que os outros veem em nós em tempos de dificuldade pode ter um impacto profundo. A forma como que nós reagimos diante das situações difíceis vão impactar não somente a minha própria vida, porque aquilo ali vai trazer para mim um fortalecimento, né? Um amadurecimento espiritual,
um crescimento, vai também impactar a vida dos nossos filhos, porque vão estar ali aprendendo com aquele exemplo, né? Nós vamos estar imprimindo na vida deles a atitude, a reação que nós tivemos diante das situações difíceis. Nós mesmos já vivemos, né, esse tipo de situação. Nós já atravessamos com os nossos pais, nossos filhos atravessaram conosco, e Deus, sendo misericordioso, nos ajudou a darmos exemplo, né? De exemplo de fé, de fidelidade, de firmeza espiritual, né? Então, nós vamos gerando vidas com uma certa estabilidade espiritual, né? E sem contar também com aqueles que externamente estão presenciando. Eles podem ver como lidamos com uma situação e nos usar como exemplo, né? Nos ter como referência. Joseph Campbell escreveu: a caverna em que você tem medo de entrar contém o tesouro que você procura. O que ele quis dizer com essa frase? Paulo não planejava ser preso, mas estava disposto a se submeter a Deus, continuando a louvá-lo mesmo com as correntes. O que aprendemos com Paulo é que o seu bem-estar, seu conforto nunca estavam em jogo antes. Isso é uma lição para nós, queridos, que fomos chamados por Deus para estarmos realizando uma grande obra. Chamados para vencer. Né? Não é apenas o pastor que tem essa responsabilidade. Verdade. Não é apenas um líder de departamento que tem essa responsabilidade. Todos nós, cada um de nós, representa a igreja, cada um de nós diante de Deus tem essa responsabilidade, né? Então, o que aprendemos com Paulo é que o seu bem-estar e o seu conforto não estavam em jogo. Amém. Que esse também seja nosso, né? A nossa forma de agir, a nossa atitude. Deixa pelo que Deus vai nos dar, mas não vamos escolher aquilo que a gente quer. Não, eu não quero sofrer, não quero me decepcionar. Então, é aquilo que Joseph Campbell falou: a caverna que nós estamos fugindo dela. Verdade. É onde está o tesouro que vai ser bênção para nós. Se não entrarmos, nós não vamos. Se nós não entrarmos, não vamos alcançar aquilo que tanto a gente deseja. Verdade. Porque muitas vezes a gente deseja, mas não quer pagar o preço. Né? A gente precisa pagar o preço. Então, sua vontade de sofrer e ainda encontrar objetivo, propósito e alegria no momento é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. Essa lição é uma lição maravilhosa. Esse exemplo de Paulo é um exemplo maravilhoso que todos nós, como cristãos, precisamos atentar e procurar colocar em prática, né? Vamos concluir com Mateus 5, 11 e 12? Mateus 5, 11 e 12. 5 é bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra você. Regozijai-vos e exultei, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Verdade. Então, no mundo tereis aflições, eu venci, vós vencereis também. Verdade. Então, querido, nós anotamos aqui, a obra do Senhor e o legado deixado por Jesus continuava expandindo. Uma jovem foi liberta, uma família recebeu a salvação, que é o maior milagre, é o maior de todos os milagres, muito maior, até que dos alicerces da prisão seria abalado por um terremoto. Deus coordena tudo. Por um acaso, isso seria grande demais para ele? E o reconhecimento para os cristãos na época foi conquistado apesar das perseguições recorrentes a todos os crentes. Ninguém parou. A obra não parou. Tudo tem um propósito e Deus é especialista em transformar até a aparente maldição e o caos em grande bênção. Basta apenas disposição por nossa parte. Se verdadeiramente nós estivermos dispostos, querido, a levar adiante essa mensagem de salvação, de cura, de libertação, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser felizes. Bem-aventurado, querido, são pessoas felizes. Aí nós vamos poder dizer,
Não precisamos entender tudo, precisamos apenas viver o milagre e conhecer a Deus mais e mais, assim como Jó, que ao final pôde dizer. Jó 42:5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. É tudo que nós Amém, precisamos, queridos. né? Conhecer mais a Deus, conhecer os propósitos dele, conhecer os planos que ele tem para nós. Não fiquemos com a nossa visão voltada para as coisas Amém. desse mundo, porque as coisas desse mundo vão continuar aqui nesse mundo. Nós vamos e elas ficarão aqui, não vão fazer parte da nossa bênção na verdade. eternidade, né? Então, o apóstolo Paulo, o que ele fala? Conheçamos e prossigamos para o Não, alvo. apóstolo não use. Ah, tá. Apóstolo Paulo, Tá. e Prossigamos prossigamos para o alvo que é Cristo Tá. Jesus. Pensei que era Osete. Não, prossigamos para o alvo, Isso, que é Cristo. Nosso isso. alvo, querido, Nosso alvo é Cristo. tem que ser Cristo Jesus. Nós não podemos olhar as circunstâncias, porque se nós olharmos as circunstâncias, nós perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa fé. E se perdemos a nossa fé, as nossas bênçãos não são concretizadas. Porque o Senhor não é homem que minta, querido. O Senhor não mente. Se Ele prometeu, pode ter certeza, vai acontecer na tua vida. Você tem promessas? Eu tenho promessas. Então eu creio que a qualquer momento essas promessas vão se cumprir na sua vida e na minha vida. Amém, Glória igreja? a Deus. Que o Senhor Glória possa a Deus. nos abençoar, Amém. tá? Que o Senhor possa completar, né, aquilo que nós não alcançamos, mas que o Espírito Santo possa completar na vida de Completar cada de um. acordo com a necessidade de cada um, né? Porque graças a Deus nós fomos abençoados com essa palavra. Muito, muito. Eu creio que você também foi abençoado, mas cada um tem um detalhezinho que o Espírito Santo conhece e vai completar de acordo com a sua necessidade. Amém? Amém. Então nós vamos aqui fazer os avisos, tá? Hoje é terça, né? Tivemos os chamados para vencer e à meia-noite começaremos o jejum que a igreja está fazendo, né? O povo de Deus da Taquara está fazendo, a partir de meia-noite até meio-dia, né? Isso. Então toda quarta-feira o pastor Tadeu convocou a igreja para estar em suas casas em jejum de meia-noite de terça a meio-dia de quarta, em favor daquilo que ele já tem colocado lá, que é uma aquisição de um novo lugar para nós estarmos reunidos, congregando, adorando ao nosso Senhor. E quando chegar, e amanhã é quarta, dia 1º. Dia de quê? Dia de quê? É aniversário do nosso pastor. Ele está aguardando a sua ligação, hein? A sua mensagem, o seu abraço. Pode ligar, cobrar, tá? A sua mensagem de parabéns. Vamos dar força aí para o nosso pastor, né? Que Deus renove, pastor, as suas forças, renove a unção dele e a graça, abençoe a cada dia o seu ministério, amém, né? amém. Renova o espírito de revelação, o espírito de profecia, que Deus continue te usando nas pregações, Amém, conforme já tem usado, né? Que o Senhor abençoe toda a sua casa e seu ministério em nome de Jesus. E quinta-feira teremos imersão online, somente online, às 19h30, com o pastor Tadeu e pastora Liliane. Na sexta-feira tem ação social, né? No sábado teremos a consagração do mês de junho, agradecimento do mês de maio, né? Então será dia 4, é 4? 1, 2, 3, 4, Dia 4, a consagração com toda a igreja. Aí sim, essa consagração é lá no templo, presencial, né? Reunidos, consagrando o nosso mês de junho aí, pedindo a Deus liberação aí das bênçãos, dos direcionamentos para o nosso mês de junho, em nome de Jesus. E no domingo teremos a EBD às 16 horas e às 17 o culto de celebração e gratidão a Deus pelo aniversário do nosso pastor. Amanhã é o aniversário dele e no domingo às 17 horas é a celebração e gratidão, né? Ações de graça pela vida do nosso pastor
e você está convidado. Em nome de Jesus, tá? Vamos lá agradecer a Deus, abençoar a vida do nosso pastor, dar um abraço nele presencialmente, em nome de Jesus. Então, querido, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Você tenha uma boa noite de paz. Não, calma. Orar pelas ofertas, dízimos e ofertas. Tá. Querido, dízimos e oferta, tá? É um mandado do Senhor, tá na palavra de Deus, uma ordenança, tá? Que diz o seguinte: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Para que haja mantimento na minha casa, tá? Na casa do Senhor não pode faltar nada. Então, nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. O dízimo não é só dinheiro, tá? Quando você está dando o seu tempo ao Senhor, dízimo é uma ordenança, tá? Nós temos que realmente entregar na casa do Senhor, tá? Mas o seu tempo, tá? Você também está dizimando ao Senhor, tá? Então, queridos, vamos orar, tá? Pela nossa bolsa apostólica, pela bolsa apostólica dos nossos irmãos, porque assim como nós dependemos, tem muitas igrejas que também dependem dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Então, que cada um de nós venhamos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, porque quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o Senhor é fiel com a gente. Repreende o devorador. O devorador não tem poder, tá? De estar queimando a sua televisão, de estar queimando a sua geladeira, tá? O seu eletrodoméstico. Te levando a gastar com remédio. Pode ter certeza, tá? Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, isso não vai acontecer na tua vida. Deus vai evitar. E se Ele permitir, Ele vai te dar condições. Amém, igreja? Então oremos. Então vamos orar pelas ofertas, já despedindo também. Senhor amado, você despede. Senhor amado, graças nós te damos, Senhor, por este momento que nós passamos na tua presença. Amém, Senhor. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos livrado de grandes mal, Senhor. Principalmente aquele mal que nós nem vimos que poderia ter acabado com a nossa vida. Mas o Senhor nos livrou, Senhor. O Senhor nos livrou de todo o mal. Pedimos agora pela bolsa apostólica da nossa igreja, Senhor. Jesus, que nada venha a faltar, Senhor. O Senhor sabe que nós temos que pagar, nós temos compromisso, Senhor, com aluguel, com a locação da igreja, nós temos compromisso com luz ou com água, Senhor. Jesus, envia os recursos, Senhor. Dê condições, Senhor, aos membros da nossa igreja, Senhor, para estar, Senhor, tendo os recursos, Senhor. Que quando o Senhor coloca na nossa mão, Senhor, nós sabemos que esse 10% é teu, Senhor. E nós vamos ser fiéis, Senhor. Abre as portas da oportunidade, Senhor. Se está faltando emprego, Senhor, abre as portas da oportunidade para os nossos irmãos, Senhor. Que pedimos que nada venha faltar na nossa igreja, nem na igreja dos nossos irmãos, Senhor, que também depende do dízimo e das ofertas, Senhor. Senhor, vem depressa, Senhor, em socorrer, Senhor. Porque, Senhor, nós não podemos ficar aflitos, Senhor. Nós não podemos ficar necessitados, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai providenciar o melhor, Senhor. O melhor para a sua casa, Senhor. Pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoe também aqueles colaboradores, Senhor, que não são da nossa casa, mas que têm, Senhor, ofertado, têm dizimado, Senhor. Muito obrigado. Continue abençoando esses colaboradores. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos. Agora nós vamos estar orando, né? Despedindo, encerrando os chamados para vencer. Que você fique com essa palavra que nós ministramos hoje com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar também sobre a situação da que você seja abençoado, tá?
Nós vamos estar orando agora pela sua saúde, pela paz no seu lar, pela paz aí na comunidade onde você mora, na região onde você mora, que o Senhor venha apaziguar, Amém. que o Senhor venha afastar todo perigo, todo mal, que você seja coberto pelo sangue dele, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, livrando de toda bala perdida, livrando de qualquer afronta do inimigo aí contra a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor. Deus, louvado e Obrigada agradecido por esse seja. momento em que passamos na Tua presença, desfrutando, Senhor, da ministração do Teu Espírito, dividindo, compartilhando, Senhor, a Tua Amém, palavra. Jesus, glória ao teu Senhor, nome, obrigada Jesus. porque o Senhor falou Muito conosco, ó obrigado, Deus. Jesus. Agora te pedimos, Espírito Santo, que Tu estejas presente com todo aquele que está participando dessa live. Sim, meu Deus. Senhor, que eles Aqueles que sintam vão a Tua ouvir também presença, depois, Senhor. Que eles glória ao teu sintam o nome, Teu Jesus. toque, ó Deus. Aleluia. Que eles sintam a Tua Glória, presença, glória. Senhor. Que eles invoquem a Sim, Tua meu Deus. presença. Que eles Louvado e recebam a engrandecido Tua seja ajuda, Senhor. o teu Trazendo, nome, Pai. Senhor, o Aleluia. livramento. Trazendo a cura. Trazendo a provisão. Amém, Trazendo a paz, Senhor, que eles precisam. Sim, meu Deus. Trazendo a saúde para as Sim, suas Jesus. mentes, para os Aleluia. seus corpos físicos, para a sua vida espiritual. Trazendo, Senhor, a provisão material. Aleluia. Trazendo Glória a ao teu provisão nome, Jesus. espiritual. Glórias, Senhor, trazendo glórias. a paz na Aleluia. localidade em que eles Sim, meu moram. Deus. Senhor, afasta todo espírito, Afasta, Senhor, Jesus. contrário Sim, à meu tua Deus. presença. Oh, Vai Jesus. trazendo, Senhor, a tua paz Queima, nesses Senhor. Queima lugares, essa potestade, dissipando Senhor. toda a Toda essa treva, potestade, Senhor. Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de seja Jesus. desbancada, Em nome de Senhor. Jesus, Pai. Todo, Senhor, dominador, Todo Senhor, em dominador nome seja de queimado, Jesus. seja destruído, Nós te Pai. pedimos, Há ó Deus, poder que no haja sangue de paz Jesus. ali na Há Taquara, que poder no haja teu paz, sangue, Senhor, na Jesus. Meringuava, Aleluia. que haja paz, Senhor, naquelas proximidades ali, Senhor, que as comunidades do Rio de Janeiro Sim, possam meu Deus. desfrutar Sim, da meu tua Pai. paz. Entra com a tua Teus filhos providência no também estão lares dos ali, teus Senhor. Tem servos, misericórdia. Senhor. Livra os Tem teus misericórdia, servos. Jesus. Cobre, Senhor, a casa dos Aleluia. teus servos Cobre com a com tua teu mão sangue, poderosa, Jesus. Senhor. Aleluia. Livra, Senhor, Marca os abençoa, umbrais dessas guarda casas, o Senhor. ir e vir dos Guarda, teus Senhor. servos, Aleluia. livrando das balas Sim, perdidas, Jesus. Senhor. Agora nós te pedimos, ó Deus, hoje à Aleluia. meia-noite estaremos iniciando o jejum. Sim, meu Pai. Em favor, Senhor, do Glória propósito, a ó Deus, Deus. do Senhor estar separando, nos trazendo, Senhor, Sim, ao meu nosso Deus. conhecimento, Aleluia. o local onde o Senhor tem separado para que a tua igreja possa se reunir. Tu conheces, Senhor, a realidade financeira da Sim, tua meu Pai, igreja. aleluia. Conhece, Senhor, a situação Glória ao que teu temos nome, atravessado, Jesus. as dificuldades, ó Deus. Tu sabes que nós já temos colocado diante do Senhor e esperamos do Senhor Amém, a direção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. colocamos também a vida do nosso pastor em tuas mãos, ó Deus. A partir de meia-noite, Senhor, já começa o dia 1º. Sim, Pai. Senhor, Dê que presente nesse dia especial, Senhor, pro o teu servo filho, experimente de Aleluia. coisas sobrenaturais, Sim, ó meu Deus. Deus. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, tu Sim, conheces meu o Pai. desejo do coração Sim, do meu teu Pai, filho. aleluia. Tu sabes, ó Deus, o que ele tem colocado diante de ti. É verdade, Tu conheces Senhor, as tu sabe o que vai no preocupações, coração tu conheces dele, os motivos Pai, de aleluia. ansiedade. Senhor, tu conheces, ó Deus, o peso da responsabilidade. Tu sabes, Senhor, o que o Senhor tem requerido do teu filho. verdade, meu Dispensa Deus, sobre aleluia. ele, Senhor, uma bênção de paz, Aleluia. uma bênção de saúde, uma Glória ao teu bênção, nome, Senhor, de Jesus. direcionamento, uma bênção, Senhor, Sim, de meu Pai, compreensão, de aleluia. entendimento daquilo que o Senhor tem para Glória realizar, a Jesus. Senhor. Que ele avance, Senhor, na Glórias tua a visão, Jesus, que ele aleluia. cresça, Sim, Senhor, meu no teu Deus. direcionamento. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoe juntamente com ele toda a sua família, a sua casa, que eles possam, Sim, Senhor, meu Pai. Aleluia. ser abençoados com a saúde, Sim, com a meu Deus. paz, com a Sim, provisão, Jesus. Senhor, de tudo Em aquilo que nome eles de Jesus. necessitam. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor que tu tens nos dado e que nós, como ovelhas, Senhor, possamos estar cada dia levantando os Amém, braços Jesus. dele. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Senhor, obrigada por mais um chamado Obrigado, para Jesus. vencer. Que a tua palavra alcance corações Sim, meu necessitados. Deus. Que a tua palavra, Senhor, entre como Glória aquela a Jesus. espada de 2 gumes
perfume que divide, Glória Senhor, a Jesus, alma e o aleluia, é espírito. verdade, E Jesus. faça, Senhor, a obra que precisa ser feita, em nome de Jesus. Leva-me na Amém. santa paz. Amém. Amém. Glória a Obrigada, queridos. Obrigada pela tua presença. Obrigada por estar conosco até agora. E que o Senhor te abençoe e te dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluias. Um pouquinho.